Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Papo Cabeça comigo, Rogério Santos. Sempre uma boa reflexão que a gente tem para a cidade. E hoje com um convidado ilustre, um grande amigo, um secretário de saúde robusto de Santos, Fábio Lopes. Fábio, querido, gratidão pela tua presença. Obrigado, viu, Fábio? Rogério, é uma grande alegria poder participar aqui. Se me permita, professor Rogério Santos, né? Porque também. Eu trato a você de professor pela brilhante atuação acadêmica que você tem na cidade, fora a ligação com a assistência social, com a saúde também. Mas muito feliz de participar desse programa, poder falar um pouco a respeito da saúde, poder bater um papo cabeça aí para a gente poder juntos buscar soluções aí para nossa cidade, que eu sei que é isso que você tem aí na sua mente e no seu coração. Com certeza. Fábio, vamos começar pensando um pouquinho. Como é que está essa questão de ser secretário de saúde para ti? Porque foi uma coisa nova. Para quem não sabe, o Fábio é advogado, faz mestrado, né, em saúde coletiva, não é Direito isso? da saúde. Direito da saúde, perdão, e é um cara que tem uma capacidade fantástica. E aí resolveu assumir esse desafio, a saúde pública em Santos. Como é que está sendo para você? É um grande desafio, né, Rogério? Eu fui convidado pelo prefeito Rogério Santos também. Meu xará. Para assumir a Secretaria Municipal de Saúde em dezembro. O prefeito quis trazer para a Secretaria uma melhoria na gestão dos recursos da saúde, uma inovação na gestão da Secretaria como um todo, sempre destacando que se trata de um governo de continuidade, então a gente teve grandes secretários, e aí não só na gestão do prefeito Rogério Santos, mas já desde o início do governo do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, quando foi prefeito, com várias ações aí que trouxeram uma evolução muito grande para a saúde da cidade de Santos, mas ele, quando fez o convite, pediu que eu estabelecesse ali algumas prioridades, e eu fiquei muito feliz com o convite, a oportunidade. Eu nasci em Santos, morei em Santos minha vida toda, sou torcedor do Santos Futebol Clube também. Aí a gente diverge um pouco, eu sou corintiano, graças a Deus. Diverge bastante nesse caso. Mas tenho uma experiência de mais de 20 anos em gestão pública, trabalhei no governo do estado, trabalhei em outras 2 prefeituras, já tinha trabalhado aqui na Prefeitura Municipal de Santos. Então hoje é a oportunidade de efetivamente servir a minha cidade, eu estou muito feliz e motivado por isso, para atender, como falei, aquilo que o prefeito determinou, para a gente ter uma atenção especial nessa gestão dos recursos, para a gente estabelecer mecanismos de conseguir trazer recursos do governo do estado, do governo federal, de parlamentares para a cidade, porque quando a gente olha o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, você fala, poxa, a cidade tem recursos, mas quando você olha tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que a gente atende, as responsabilidades regionais que a cidade de Santos tem em saúde pública, a gente começa a fazer a gestão e verifica que a gente precisa sim de mais recursos, precisa de mais discussões. Eu tive a semana passada com o prefeito em audiência com o secretário Eleuso Spaier, justamente para buscar essa efetiva gestão dos recursos no sentido de ampliar nossa capacidade de atendimento. Estive hoje pela manhã em São Paulo. Então, ou seja, a gente tem aí buscado cumprir aquilo que o prefeito nos orientou quando fez o convite em dezembro. Então a gente tem áreas que a gente tem uma atenção prioritária, uma atenção especial, fruto desse alinhamento com o prefeito e também daquilo que ele pactuou com todos os santistas. O Rogério foi eleito e reeleito democraticamente e tem ali estabelecido um compromisso no governo da cidade, através do seu plano de governo, devidamente registrado, e nós vamos cumprir esse plano de governo. Então, o plano de governo tem eixos prioritários na área da saúde e é nosso desafio aí poder fazer essa gestão. Eu estou muito feliz, muito motivado por servir a cidade, servir a saúde. E para quem não sabe, o Rogério, o Fábio, ele não para. A gente é muito amigo, se acompanha. Ele começa a trabalhar às vezes 6 horas da manhã e às 11h30, meia-noite está trabalhando. Quer dizer, entrou de corpo e alma nesse processo de cuidar da saúde pública em Santos, Fábio. Como é que é isso? Sem dúvida, não pode ser diferente. Você é assim, né? Você se joga, né? Primeiro, eu gosto de acordar cedo, então eu acordo 5h15, eu já estou acordado. Eu despacho em especial com a assessoria de imprensa, a Patrícia Fagueiro, que faz a assessoria de imprensa da secretaria, às 5h15, 5h30 também está no ar. Coitada da sua assessora de imprensa. Ela manda as boas e as ruins, eu tenho que ser justo no dia, então a gente já começa o dia dessa forma. E
Eu gosto também de tirar algumas coisas da frente logo de manhã, uma oportunidade que a gente tem ali com uma agenda menos intensa de conseguir estabelecer um planejamento, trazer uma ação que a gente quer implementar. Então é um momento que eu gosto muito de acordar cedo, gosto de praticar atividade física, ter uma relação direta com a saúde. Então eu quero estar com a minha saúde boa para poder cuidar da saúde de todos. Então, tenho o hábito também de fazer exercício físico e depois cumprir a agenda. Eu tenho estabelecido, de uma maneira geral, uma agenda dividida em 2 aspectos. Em primeiro lugar, cuidar efetivamente da gestão, despachar os processos, fazer os atendimentos necessários da Secretaria Municipal de Saúde, atender a equipe, dialogar com aqueles que trabalham ali diretamente no gabinete, mas também entendo, e é um modelo de gestão que eu sempre procurei trabalhar e também é uma das determinações do prefeito Rogério Santos, eu passo 50% do meu tempo nas ruas dentro das unidades de saúde. Então, dialogando com o servidor é o momento que eu tenho de dialogar com aquele servidor que está na ponta. Com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o médico, com o dentista, com aquele que, se eu deixar o fluxo da minha agenda correr naturalmente, eu não vou ter diálogo. Porque dificilmente ele vai ter tempo, ele vai me visitar no gabinete, e no gabinete eu vou ter dificuldade com a agenda, não vou conseguir atender os mais de 3.200 servidores que a gente tem na Secretaria Municipal de Saúde. Então, quando você vai à unidade, você tem a oportunidade, mesmo que rapidamente, de dialogar com esses profissionais. Eu não vou abrir mão disso. É uma oportunidade que eles têm de demandar o secretário de saúde, é uma oportunidade também de eu ver ali com os meus próprios olhos e sentir aquilo que eles estão fazendo. E principalmente dentro das unidades ter a oportunidade de conversar com os santistas. Ali a gente consegue entender quais são os problemas, a gente consegue desde os problemas menores, muitas vezes é uma fila, é uma demora no atendimento por um motivo tal, ou às vezes problemas mais complexos, estruturais das nossas unidades, e a gente tem essa cobrança ali do morador da cidade, do usuário do SUS, e eu não vou abrir mão. E não é algo, Fábio, mas isso aí é para você poder ter, é uma agenda que foi feita para você conhecer as quase 100 unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Não, não é isso. Eu assumi um compromisso. Quem te conhece sabe que você é uma pessoa que está ali na ponta. Exatamente. Será assim... É um outro tipo de gestor que a gente não tinha na Secretaria de Saúde. Hoje você está ali diariamente nas unidades, eu sou testemunha disso, e atendendo e dialogando com a população. E na última quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio... Enquanto eu estiver, será dessa forma. Enquanto eu estiver, nós vamos trabalhar tanto no gabinete da secretaria quanto dentro das unidades para poder estabelecer esse diálogo. E aí, é gostoso essa relação com a população enquanto secretário de saúde? Como é que é isso? Eu vi que tu até fez caminhada com o pessoal da UBS do Campo Grande, né? Eu achei isso bárbaro, achei super legal, porque a gente, geralmente, o gestor público ele fica distanciado da população. E você tem essa marca, que é uma marca do PSB, que é uma marca nossa, de estar junto da população. Revigorante isso? Isso é bom? Sem dúvida. A gestão pública ela traz uma necessidade de você ter elementos inovadores, no sentido de desenvolver as ações de gestão. Então, talvez há 20, 30 anos atrás, era muito comum alguém que estava no exercício de um cargo como secretário ficar isolado ali, restrito ao seu gabinete. A gente tinha uma dificuldade de comunicação, você não tinha a rede social, você não tinha o celular. Então, naturalmente, existia esse isolamento. Eu não vou nem dizer que é um isolamento que os gestores à época eram culpados. O sistema te levava a isso. Tempo deles. Hoje não. Hoje eu tenho o meu Instagram é aberto, as pessoas me demandam no Instagram. A gente tem o WhatsApp, que é uma ferramenta que acelerou a nossa comunicação. Então, o nosso comportamento deve ser diferente. Se eu estou disponível no Instagram, se eu estou disponível no WhatsApp, eu não estou disponível fisicamente, presencialmente, então é uma característica que eu tenho, como eu falei, e os diálogos têm sido super interessantes. E eu estou ouvindo as cobranças que são necessárias, a gente sempre vai ter. Você vê, agora no início do governo, nós fizemos um instituto de pesquisas divulgou uma pesquisa de avaliação do governo nos primeiros 100 dias. Eu lembro. E nós tivemos a secretaria com melhor avaliação, Secretaria Municipal de Saúde, que é algo que nos orgulha. Com certeza. Secretaria onde as pessoas fizeram mais críticas e têm uma maior expectativa de entregas. Secretaria Municipal de Saúde. Por que isso? Porque quanto mais a gente vai entregar, quanto mais ações a saúde entregar para a cidade, mais nós seremos demandados. Hoje a gente está gerindo o Sistema Único de Saúde. Ele é universal.
Eu tenho direito a acessar o SUS, você tem direito, sem dúvida. Todos que estão aqui têm direito de acessar o SUS. Quanto melhor a gente conseguir entregar para o cidadão exames, consultas, cirurgias, internações, pronto atendimento, mais público a gente vai atrair para esse sistema. Então, aquela pessoa que tinha um plano de saúde não tem mais o plano de saúde, ele vai se sentir mais confortável em acessar esse sistema. A pessoa que tem o plano e pode cogitar a possibilidade, eu vou parar de pagar o plano para acessar o SUS. Então, quanto mais entregas você fizer, mais público você vai trazer. Então, a demanda ela é permanente. Certamente a saúde figura, se não a primeira ou a segunda área da gestão pública mais demandada pela sociedade. Se a gente fizer uma pesquisa de avaliação agora na cidade de Santos, qual é o setor que você quer que tenha mais investimento, mais melhorias? Sem dúvida a gente vai ter saúde, educação e segurança pública, figurando aí como um tripé. Então, ou seja, é importante esse diálogo nas unidades por força dessa responsabilidade para que a gente possa ser mais assertivo. Muitas vezes a gente não chega até o secretário aquilo que está acontecendo naquela unidade. E eu tenho tido essa oportunidade de conversar com os santistas, gosto muito de conversar, sou muito cobrado pela equipe. Fábio, quando você começa a conversar com as pessoas, você não consegue terminar essa conversa. Eu não termino porque eu gosto de ouvir, eu gosto de entender o contexto para conseguir ser assertivo. A sensibilidade, que é uma característica tua, né? De olhar o ser humano de forma integral e na perspectiva do direito. Então, isso é muito importante. E o Fábio, a gente se conhece, ele tem essa dimensão, essa vocação. Ele é vocacionado a servir. Isso eu posso atestar e está mandando muito bem na saúde. Obrigado. Eu trabalho na saúde, o pessoal fala, encontrei o secretário, ele conversou comigo, dialogou, escutou, debateu, é uma coisa nova, as pessoas não estão acostumadas com isso, né, Fábio? Isso é o básico, Rogério, isso é o básico, porque eu não tenho solução para todos os problemas. Sem dúvida. O prefeito Rogério Santos tem acompanhado permanentemente as nossas ações, tem dado todo o apoio para que a gente possa desenvolver o trabalho, mas a gente não tem, os recursos são finitos. A saúde trata muito com números, só que por trás de cada número tem uma vida e as vidas importam. Então, ou seja, é um grande desafio. Eu não tenho solução para todas as demandas que nós temos. Agora, é minha obrigação ouvir, é minha responsabilidade ouvir. Nós temos aí, uma vez por mês, a plenária do Conselho Municipal de Saúde. Então, nós temos os conselhos locais, democraticamente eleitos nas unidades. Nós temos uma plenária que acontece na toda última terça-feira do mês, onde eu tenho a responsabilidade de responder todos os questionamentos que são feitos ali. Então, além das questões institucionais que o Conselho deve fazer, a aprovação dos termos de fomento e todas as ações relativas ao SUS na cidade, que são atribuições do Conselho, o secretário vai lá para dar cara a tapa. E eu ouço indagações de representantes de entidades, ouço de conselheiros eleitos, eu ouço de qualquer cidadão que for lá levantar a mão e falar, eu quero falar, eu tenho uma pergunta para fazer para o secretário. E é a nossa responsabilidade. Eu acredito muito que através desse diálogo, seja na plenária, seja nas unidades, seja no gabinete, a gente consegue ser mais assertivo, a gente consegue errar menos, e errando menos na saúde você consegue dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, você consegue atuar fortemente na prevenção, você consegue ter uma melhor efetividade no gasto dos recursos, e é dessa forma que a gente tem trabalhado. E um trabalho, Rogério, é claro que eu estou aqui representando um time, lógico, um time que tem 3.200 servidores, tem mais 2.000 colaboradores, mas, ou seja, eu represento um time. Não é o Fábio que está fazendo essas entregas, é claro que ali, por ter uma relação imediata, direta com o prefeito, a gente segue a linha que o prefeito determinou. Eu procuro replicar isso também para as diretoras da secretaria, para os coordenadores, ou seja, para todos, mas é um trabalho em equipe. Aqui o Fábio está representando um grupo que se esforça, que trabalha sério, e os indicadores trazem isso. Temos desafios? Temos, mas é indubitável a qualidade de saúde pública da cidade de Santos quando nós comparamos com outras cidades, seja na nossa região, seja do estado de São Paulo ou do Brasil. Isso é... Eu trabalho na saúde, isso eu escuto o tempo inteiro, quanto o sistema de saúde de Santos funciona. E ele tem sido qualificado com a tua presença na frente da secretaria. E assim, quais são as prioridades para você este ano, esses próximos anos? Seria mais a atenção básica? Para quem não sabe, a atenção básica seriam as policlínicas, ou a atenção especial, né? Média complexidade, ambulatórios, hospitais. Onde está o gargalo? O que você está
atuando de forma mais forte agora, neste momento? Acho que a gente tem procurado associar 2 elementos importantes. O primeiro deles, aquilo que são as nossas prioridades, e eu vou pontuar, e os nossos desafios. Nem sempre a gente consegue equilibrar as coisas, porque os desafios eles vêm e eles atropelam muitas vezes aquilo que a gente estabelece como prioridade. Então é uma batalha ali no bom sentido constante. Como prioridade, em primeiro lugar, investimento substancial, prioridade em ações de governo na atenção primária. Nós precisamos reforçar, por uma questão de custeio, as ações na atenção primária, porque é menos oneroso você investir na prevenção do que você investir depois numa internação, na média e na alta complexidade. A secretaria ela é a Secretaria da Saúde e não a Secretaria da Doença. Então a gente precisa reforçar, sejam campanhas de conscientização para que as pessoas frequentem habitualmente as consultas médicas, para que as pessoas compareçam aos exames, para que a gente diminua os números inaceitáveis de absenteísmo que nós temos na cidade e na região, para que as pessoas se vacinem num ambiente de absoluta desinformação em relação à vacinação, que a gente consiga, e a gente tem hoje elevado novamente os indicadores da cidade de uma forma geral em relação à vacinação. Você vai e faz essa campanha junto, né? Sábado tá lá junto. Tem que acompanhar, tem que dar o exemplo, tem que receber a vacina, para que a gente possa trabalhar fortemente na prevenção. Investir na estrutura das policlínicas. Nós temos hoje problemas estruturais em algumas de nossas unidades. Nós precisamos, como eu falei, trazer recursos, priorizar investimentos para conseguir dar uma qualidade melhor para o servidor trabalhar e, por óbvio, para o paciente, para aquele que frequenta as nossas unidades básicas de saúde. Ampliar a estratégia de saúde da família, que é um modelo que a gente precisa consolidar na cidade, precisa consolidar no país para poder ter uma efetiva atenção em relação à família, poder fazer um acompanhamento das pessoas e não esperar que essas pessoas venham ao encontro do atendimento nas nossas unidades. Nós precisamos enxergar essas pessoas. Como eu falei, as pessoas são números. Nós temos mais de 400 mil habitantes em Santos. São habitantes, são pessoas, são vidas. A gente precisa dialogar com essas vidas. E eu defendo muito a ampliação, a consolidação da estratégia de saúde da família. Então, é prioridade o investimento em atenção primária, prevenção, seja por qualidade de vida, seja por uma melhoria na gestão dos nossos recursos. Segundo ponto, um investimento e uma atenção também em relação à saúde mental. Nós tivemos em Santos a criação do departamento de saúde mental. Nós precisamos... Foi muito acertada essa decisão, acho que foi em 23, né? De criar o departamento e com isso você trazer a discussão na mesa ali do primeiro escalão da Secretaria à Saúde Mental, mas nós temos muitos desafios em relação a isso. Também desafios estruturais. Sim. Eu tenho visitado os CAPs, nós nos encontramos no CAPS Vila e tivemos a oportunidade aí de falar. Eu visitei outras unidades também, tive na semana passada na Zona Noroeste, tive o mês passado no CAPS Praia, ou seja, eu tenho exata noção da situação das nossas unidades e a gente precisa investir em estrutura, investir também em recursos humanos. Nós temos um déficit também de RH para poder fazer esse atendimento em relação à saúde mental. Precisamos fazer uma gestão também na comunicação. O departamento ele é importante, como eu falei, ele traz para a mesa a presença de uma diretora que vai colocar a saúde mental ali em pauta nas reuniões que nós fazemos semanais ou quando o Fábio sai da secretaria, ela vai ter o departamento tem uma oportunidade de estar presente no primeiro escalão. Isso é importante. Mas a gente precisa integrar isso. Sim. Entender as complexidades que envolvem a relação de uma UPA com o CAPS. Sim. Entender a relação da UPA com um leito psiquiátrico. A gente precisa ter isso de uma forma bem alinhada. Eu tenho alguns compromissos que posso estabelecer em relação à saúde mental, então, e o primeiro deles é sempre partilhar, sempre atuar de uma forma bem contundente, sabendo da responsabilidade que Santos tem em relação à luta antimanicomial. A gente precisa ter um posicionamento bem eficaz, seja pelo passado histórico da nossa cidade, pela história de luta aqui na cidade de Santos, seja pela responsabilidade que a gente tem como cidade. Então, deixar um posicionamento bem claro nosso. E é uma rede bem estruturada, né? Precisa só dar uma... Sim, mas eu acho que as pessoas precisam desse posicionamento, desse alinhamento. Um outro ponto importante, nós temos as UPAs, nós temos o Hospital dos Estivadores, regido sobre contratos de gestão.
Então nós temos ali OS que faz a gestão das unidades. Eu acho que é importante, em algumas unidades, você ter esse mecanismo que dá mais agilidade. Mas eu quero reforçar aqui que na saúde mental não haverá publicização. Então, quando a gente fala de melhoria de CAPES, quando a gente fala de melhoria nessa comunicação, quando a gente fala sobre trazer recursos humanos, eu estou falando de uma gestão direta da Secretaria. É trazer mais servidor público, é investir o dinheiro diretamente da Prefeitura para essa reestruturação, buscar parcerias fora, mas sem publicização ou sem o termo que acaba utilizando aí, sem privatização. Então, mas eu é um elemento importante. Eu sei que você tem essa concepção de que o Estado ele é fundamental em certos setores, né? Em certos setores, como no caso da saúde mental, nas unidades básicas de saúde policlínica, é fundamental serviços estatais. Mas, por exemplo, eu concordo plenamente que uma UPA seja de uma organização social, porque agiliza o processo, porque a máquina pública é extremamente burocrática, até para você comprar, de repente, um parafuso. E uma organização social consegue fazer isso de uma maneira muito mais rápida e pronta. O médico faltar, a OS tem responsabilidade contratual de colocar um profissional no lugar. Se a gente tiver uma ação que demande uma resposta imediata, a gente está falando de urgência e emergência, sem dúvida esse modelo de gestão é mais viável. Nós temos no Brasil hoje e isso me preocupa bastante, uma polarização em diversos assuntos. Então, trazendo para o ponto que nós estamos falando sobre OS e gestão pública direta, nós temos aqueles que defendem um modelo único de gestão direta e aqueles que defendem publiciza tudo, paga mais caro em tudo, que você vai conseguir ter uma efetividade melhor. E eu entendo de uma maneira bem tranquila e serena que é possível você dialogar com os dois modelos. Sem dúvida. Então nós temos hoje o complexo da Zona Noroeste, que a Prefeitura faz a gestão direta. E nós temos o Hospital dos Estivadores com a bandeira do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Que faz um trabalho de excelência. Excelência. Nós temos o ambulatório Nelson Teixeira, de especialidades, gerido também pelo ISAOC. E temos o ambulatório da Zona Noroeste gerido pela própria Prefeitura. E muitas vezes nós temos uma efetividade muito maior no público. Às vezes nós temos naquilo que está entregue para a OS. Mas, ou seja, são modelos onde eu defendo que é possível a gente conversar. Em especial nas UPAs, como você observou, e eu reitero aqui, partindo da mesma opinião, eu entendo que pela urgência e emergência, o modelo de contratação das OS é importante. E falo isso assim, com muita tranquilidade e não tenho compromisso algum com OS, tanto é que estabeleci no mês passado que as OS fossem obrigadas a comparecer à plenária do Conselho Municipal de Saúde para também coisa ouvir... que ninguém nunca havia feito, hein? Para ouvir a demanda. Parabéns. Mas eu entendo que fantástico. É o mínimo que o gestor deve fazer, o gestor, seja o secretário ou seja o gestor da unidade local, da UPA. É uma demonstração de que não há... as pessoas muitas vezes ficam criticando a relação do público com a OS. É uma relação contratual. Eu vou fazer como secretário de saúde de Santos tudo aquilo que está pactuado no contrato. O que for de minha responsabilidade, eu vou fazer. Perfeito. Aquilo que for responsabilidade da UPA, eu vou cobrar. Claro, entendendo as especificidades que envolvem uma contratualização de um serviço dessa natureza. Vou te citar um exemplo. Nós temos a nossa unidade de pronto atendimento da Zona Noroeste, contratados 460 atendimentos dia. Essa unidade, há mais de 2 semanas, tem recebido mais de 700 pessoas. Por conta da virose, né, que está dando, né? Nós tivemos um aumento em relação às síndromes respiratórias, Sim. Nós tivemos casos de bronquiolite, mas nós tivemos principalmente uma consolidação do atendimento regional. E aí eu chamo a atenção, porque quando você tem atendimentos sazonais, por exemplo, a gente observa, estranhamente, entre aspas, um aumento de atendimento nas UPAs da cidade na segunda-feira à noite e na quinta-feira. Então, as pessoas procuram mais as unidades na segunda-feira à noite. A gente está investigando, a gente está comparando dados para a gente conseguir entender melhor os porquês de segundas e quintas. Mas, de qualquer forma, quando eu pedi desde o primeiro dia de secretaria que a diretora da regulação
me enviasse o censo das UPAs. Eu recebo diariamente, para saber quantas pessoas estão lá, quantas pessoas foram atendidas, de onde são essas pessoas. E a gente tem, em uma das nossas unidades, consolidado 1/3 de atendimento de munícipes da Baixada Santista, de outros municípios, que não da cidade de Santos. Então é claro que você contrata alguém para fazer 460 atendimentos, aí você tem uma equipe X, uma estrutura física X, para atender aquilo que foi planejado. E de repente você tem um descompasso. Então isso foi objeto de um recente painel que nós participamos, discutindo a saúde regional. Isso foi objeto de uma conversa em audiência com o secretário Eleusis Paiva. Eu também tenho tratado isso com o Ministério da Saúde. De alguma forma, eu entendo que não é só Santos que tem uma responsabilidade regional. Capital tem, São José do Rio Preto tem, Ribeirão Preto tem, mas nós precisamos trazer alguns elementos que nos diferenciam nessa discussão. Então nós temos cidades com população muito próxima à nossa, cidades vizinhas, com um nível de SUS dependentes muito maior do que o nosso, e isso precisa ser considerado. Não tem nenhuma cidade ao lado de Campinas que espelhe a população de Campinas. Nós temos aqui cidades que espelham a população de Santos e que acabam buscando em Santos isso. E eu não quero aqui criar algo seletivo de maneira nenhuma. Nós sabemos da responsabilidade regional que nós temos. É pública, são vidas e nós vamos atender a todos. Não tem diferenciação aqui em Santos de atendimento do município A, B ou C para o santista. Não tem e não haverá. É uma responsabilidade mas existe um que custo, nós temos. né, Fábio? Mas existe um custo que é pago por nós. O vizinho tem que pagar. Então, mas esse custo é suportado. Eu tenho trazido, e até por entender as complexidades também na gestão de recursos, renda per capita, orçamento das secretarias vizinhas, das prefeituras da região, eu tenho trazido essa discussão para o Estado e para o governo federal. Eu acho que são esses entes que têm que trazer essa resposta que o custeio da saúde precisa. É injusto você querer imputar para a cidade A, B ou C uma responsabilidade que ela não consegue. Eu sou testemunha do quanto os secretários municipais de saúde da Baixada se esforçam para cumprir os seus deveres e além dos seus deveres. Assim, a gente tem uma reunião mensal na DRS, na regional aqui do estado, para falar sobre as ações integradas. Então eu sou testemunha do quanto os outros 8 secretários trabalham, o quanto eles levam os pleitos aos seus respectivos prefeitos. O que a gente precisa é trazer os outros entes para essa discussão, entendendo essa questão específica desta região, da cidade polo, ter uma população muito similar às outras cidades. Estou falando aqui de 80 mil de diferença em relação a uma, 100 mil de diferença a outra. São e principalmente, próximas, né? Algo que me preocupa, que é a nossa temporada de verão, onde nós temos um incremento populacional pela presença dos turistas. Nós temos Praia Grande com 5 vezes mais a população, nós temos o Guarujá com 3, 4 vezes mais a população, nós temos Santos, que faz o segundo maior Réveillon do Brasil, mais que dobrando a sua população. Sim. No dia 31 para o dia 1º, e nós temos a mesma estrutura de saúde em todas as cidades. Nós precisamos repactuar isso. O turista ele é muito bem-vindo na região. Que venham mais e mais turistas, ele precisa se sentir acolhido. Ele tem direito. Só que nós temos a mesma equipe, o mesmo custeio, a mesma estrutura física. Então eu tenho levado também para o governo federal e para o governo do estado essa reflexão. Eu tive uma oportunidade de conversar com o deputado estadual do Caio França, que vai apresentar de uma forma... Essa briga, exatamente, né? Vai encampar essa verdadeira campanha pela saúde da região durante a temporada de verão. Então ele vai dialogar com o secretário de Estado também, reforçando esse pleito, vai encaminhar emendas para que a gente possa custear isso, vai buscar também com o governador soluções para isso, no âmbito da Assembleia Legislativa também, para que a gente consiga efetivamente fazer as entregas que precisamos nessa temporada de verão. Nós tivemos uma temporada de verão atípica com o enfrentamento do norovírus. Do norovírus, né? Eu estava vendo isso. E em Santos nós tivemos... Você teve num painel essa semana. Sim, então discutir sobre isso, porque onde eu chamo a atenção? Nós já tínhamos previsto o enfrentamento às arboviroses, que a gente vem aí lutando, implementando mais mutirões de combate ao Aedes aegypti,
trazendo campanhas de conscientização, nebulização, campanha educativa, recebendo denúncia via ouvidoria e os agentes de combate às endemias têm agido prontamente, tecnologia, utilizando o drone para fiscalização, então, ou seja, inúmeras ações para você conseguir fazer esse enfrentamento. E a gente tem tido resultados importantes, mas no dia 2 de janeiro o enfrentamento não era arbovirose, era norovírus. Uma virose que estava circulando na região, indicadores de que uma cidade tinha 10 mil casos, a outra tinha 7 mil casos. Em Santos a gente não enxergava isso e não tivemos esse efetivo enfrentamento, mas Santos foi posto ali no meio do furacão, porque é a cidade polo, e naturalmente a cidade seria tensionada. Se nós tivéssemos um aumento desse número de casos, nós teríamos a cidade acionada. Como poderíamos ter, como aconteceu no interior, no começo do ano, de forma extemporânea, em relação à dengue. Quantas e quantas cidades decretaram emergência em saúde na primeira quinzena de janeiro? Muitas. Por causa do número do aumento dos casos de dengue. Nós poderíamos ter tido isso aqui. E nós não tivemos... E não tivemos nosso sistema de Santos tensionado. Mas eu não posso esperar acontecer o problema para a gente começar a falar e gritar. A gente precisa agora ter uma ação planejada. Eu estou falando isso aqui no primeiro semestre do ano, já há algum tempo. Nós tivemos, é claro que agora um fator importante, ter o apoio de um deputado estadual. Mas, ou seja, nós precisamos, de alguma forma, estabelecer isso já para a próxima temporada. E essa é a diferença de um bom secretário de saúde, um cara que olha o contexto da saúde de forma integral, né, em todas as suas especificidades, com outros secretários que, de repente, acabam apenas apagando o incêndio. Vamos falar de uma maneira mais simples. Porque você consegue ter o olhar epidemiológico, né, das doenças, das incidências, para, a partir daí, prever ações que nem aconteceram ainda. E isso é um diferencial do Fábio. E o Caio França, que é o nosso deputado aqui da região, ele tem nos apoiado muito nesse sentido, né? De forma incondicional, né? Além dele ter comprado aquela questão que eu acho fantástica, que eu já usei, que é o óleo da cannabis, que eu tenho, o Tremor Essencial, que funcionou muito bem. Ele tem um envolvimento e um compromisso profundo com a saúde pública da nossa região. Eu falo para o deputado que o que ele tem de simpatia, um sorriso largo no rosto, fácil, espontâneo, ele tem de brigador, de aguerrido para comprar as boas brigas que a saúde precisa de uma maneira geral. Então o Caio tem ajudado não só em relação à cannabis. E se você falar, como começou a história da cannabis? A cannabis foi através de um testemunho de uma mãe, daquilo que ela passava com o filho. Meu Deus. E ele falou, mas por que isso não vai adiante? Não vai porque existe um preconceito, por causa da origem. Peraí, mas que história é essa de preconceito se a gente está falando de saúde? Ele falou, prontamente eu vou comprar essa briga. E comprou e lutou lá por quase 4 anos na Assembleia para ter, no final de 2022, a aprovação pela Alesp. E ele conseguiu de pronto sensibilizar o governador Tarcísio. E o governador sancionou o projeto. Depois disso veio uma segunda batalha, que é a batalha para conseguir efetivamente implementar uma discussão através de um grupo de trabalho. E distribuir no SUS também. Exatamente, para conseguir fazer efetivamente as pessoas receberem. Mas a luta pela saúde vai muito além disso. Então ele tem ainda falou recentemente no painel sobre a transparência na fila do CROSS. Como que é feita essa regulação? Como é que a gente pode entender? Como é que a gente pode fiscalizar? Que é uma ação importante, que também foi aprovada pela Assembleia, mas na época vetada pelo governador à época. Então, ou seja, mas agora, através de um novo projeto, do qual ele foi coautor, a gente conseguiu ter esse avanço. Então é um avanço para a saúde. Eu tenho falado a respeito da regionalização das vagas, o quanto é importante a gente ampliar de forma regional, que cada cidade também possa contribuir dentro daquilo que é possível para poder melhorar a saúde regional, mas trazer o Estado. Eu não tenho dúvida que ele é um elemento fundamental para levar esses pleitos. Certeza. Assim como tem acontecido em Brasília com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, que tem, assim, em todos os aspectos. Quer dizer, o Paulo é o autor da maior emenda individual de um parlamentar para a Santa Casa de Santos. 10 milhões de reais para um acelerador linear, para melhorar a radioterapia da cidade e dos usuários do SUS. Ele anunciou recentemente, junto com o prefeito Rogério Santos, um investimento de 17 milhões de reais para uma nova clínica escola do autista, na Zona Noroeste, 600 vagas. Nós temos uma unidade, a primeira do SUS,
com capacidade para atender 200 pessoas. Ficaria no canal 1. No Marapé. Foi anunciado agora uma nova unidade com 600 vagas. Fruto de uma atuação. E o Chita quer colocar uma lá no Morro também, ele já te falou, né? O Morro vem demandas... Na cidade alta, Morro exatamente, não. Não faltam demandas, a gente tem aí um carinho... Ele tem razão, Tem razão, a gente tem um carinho especial pela população que reside não só no Nova Sintra, mas em todos, Marapé, Monte Serra e todos aí, Pacheco, importante, São Bento. A gente tem uma atenção especial pela qualidade de vida das pessoas, respeitando as dificuldades que nós temos também de logística, de deslocamento. A gente precisa considerar também, a gente vive numa cidade geograficamente pequena, mas nós temos essas ações que devem ser tratadas de forma individualizada e os morros devem ser tratados assim. E é legal que Santos sai na frente nessa questão do TEA, né? Do transtorno do espectro do autista. Quando a gente falou de saúde mental, é isso. Porque é uma questão, né? A gente estava falando com ele, e depois com a doutora Luciene, que esteve aqui também na semana retrasada, que é psicóloga e tudo, do quanto da incidência cada vez maior desse público. Por exemplo, no caso da creche que eu cuido, há 10 anos atrás era um TEA para 100 crianças. Hoje são 10, 12 para 100. E a ciência ainda não conseguiu entender esse fenômeno. A gente simplesmente identifica. Será que a gente agora está identificando melhor e antes não identificava? Será que tem algum outro componente? O fato é que a gente precisa cuidar desse pessoal, né? Sem dúvida nenhuma. Essa coisa de ter uma clínica na Zona Noroeste, e posteriormente, eu tenho certeza, te conheço, que você com certeza vai dar um jeito, junto com o Caio, com o Paulo, com o Rogério, que é cara super sensível, de colocar isso no Morro também, porque é uma demanda real da sociedade, né? Uma demanda real, uma demanda geral. Quando eu falei a respeito das prioridades e dos desafios, né? Os desafios vêm para... nesse aspecto a gente está bem alinhado, porque é importante a gente investir cada vez mais, e saúde mental abarca um todo, e a gente vai alinhar com esse desafio que são os aumentos dos diagnósticos, a expectativa que nós temos também de outras ações envolvendo a saúde mental. Então, nós temos, recentemente, o Jornal do Estado de São Paulo publicou um indicador de que 42% das crianças que estão excessivamente expostas às telas vão desenvolver algum tipo de distúrbio, vão desenvolver uma depressão, uma ansiedade. Então, ou seja, você fala 42%, e aí você olha no entorno. Qual é a criança que não está hoje excessivamente exposta às telas? De cada 10, 4. Então, ou seja, a gente tem já um indicador que faz o que a gente precisa reforçar as nossas ações. Então, em relação à clínica, é o aumento de diagnósticos. Agora, a gente precisa trabalhar a saúde mental como um todo para poder alinhar essa prioridade com os desafios que a gestão vai impor. Vai trazer esse número de diagnósticos, vai trazer a necessidade de ter mais leito, e a gente vai ter que também dar atenção para isso, vai trazer as doenças que surgem de uma forma sazonal e que a gente vai precisar também fazer enfrentamentos específicos. Então, esses desafios precisam ser considerados no planejamento da gestão, mas a gente não vai abrir mão dessa prioridade nessas duas áreas. E a questão da atenção básica da policlínica? Como é que você vê isso? Porque você já disse que vai priorizar, que está priorizando muito. Essas doenças mais recorrentes, né? Pressão alta, diabetes, e a gente tem observado, e eu que trabalho também na saúde, a questão de quanto tem desembocado ansiedade e depressão também na atenção básica. Como é que a gente poderia também tentar equacionar isso dentro da atenção básica? Porque mandar simplesmente para o CAPS não seria uma alternativa, até porque o CAPS não dá conta, né, da demanda. E a ansiedade e a depressão é um mal do século, né? A gente precisa, você tocou num ponto em relação a... De repente fazer alguma coisa ali, grupos, não sei. Sim, a gente precisa fazer essa comunicação que eu mencionei. Então eu mencionei a UPA, mencionei o leito psiquiátrico e eu coloco agora a atenção primária também. A gente precisa ter na atenção primária também um diálogo em relação a esse tipo de paciente. Que paciente que a gente consegue receber?
numa policlínica. A policlínica não tem um psiquiatra. Não. Mas o que a gente pode estabelecer? Será que para a gente poder dialogar com as pessoas, receber as pessoas que estão ali ansiosas, será que a gente não consegue estabelecer um grupo ou uma ação na unidade básica? É possível e a gente precisa avançar dessa forma. A gente falou, você falou a respeito de hipertensão. Eu quero muito melhorar alguns indicadores que a cidade, de maneira geral, eu vejo como possível isso, que são indicadores trazidos pela Organização Municipal de Saúde, são indicadores trazidos pelo Ministério da Saúde. Eu quero muito melhorar esses indicadores. Para a gente melhorar alguns indicadores, a gente precisa chamar as pessoas. E nem sempre as pessoas vão se dirigir às policlínicas. A gente faz aqui campanha de conscientização, fala da importância de ir no médico. O brasileiro tem essa coisa da emergência ainda, né? 80% das pessoas que estão nas UPAs não deveriam estar nas UPAs, deveriam estar na unidade básica. Então a gente precisa entender esse fluxo e conseguir trazer essas pessoas, né? Tirar essas pessoas da UPA e colocar essas pessoas novamente na atenção primária, entender esse fluxo. Mas eu defendo também que a gente vá ao encontro das pessoas. Por que a gente consegue avançar em vacinação na cidade? Porque a gente faz ações para o encontro das pessoas. Então, recentemente o ministro da Saúde com o ministro da Educação anunciaram a vacinação nas escolas. Em Santos a vacinação já acontece nas escolas. Temos um programa recorrente de vacinação nas escolas, onde é feita uma sensibilização na unidade, um diálogo com a comunidade escolar, pré-agenda o dia que a equipe da saúde vai estar lá com a vacina, antes pega a autorização dos responsáveis e a gente faz a vacinação nas escolas. Eu acompanhei o primeiro dia lá na Florestan Fernandes, fui na Edmela Devig também acompanhar. Então a gente consegue atingir o público sem esse público necessariamente comparecer na policlínica. Eu defendo que a gente consiga estabelecer algumas ações junto à população sem ter a necessidade efetiva dele ir à unidade de saúde. Não porque a unidade não quer atender, a unidade quer atender por essa dificuldade comportamental ou cultural da pessoa se dirigir. Então, por exemplo, a gente quer que as pessoas façam um acompanhamento em relação à hipertensão, quer que as pessoas façam um controle em relação à glicemia. A gente vai estabelecer agora um projeto no segundo semestre para estabelecer locais de forma itinerante. A gente está estudando as questões territoriais, a gente está estudando as questões de público-alvo. A gente precisa ser assertivo, precisa estar onde as pessoas estão. Não adianta eu colocar uma estrutura onde as pessoas não estão e gastar dinheiro à toa, ter um retorno que não seja adequado. Então, hoje, o que me deixa no relativo conforto? Territorialmente, a cidade está coberta por unidades de saúde. Nós temos 35 policlínicas, tem a previsão de entregar mais 3 policlínicas, ou seja, a cidade está coberta de unidades básicas. Então, todos podem buscar a unidade do seu bairro e conseguir ter acesso. Mas eu quero identificar esses locais e esse público para a gente oferecer serviços também de saúde, como serviços que são muitas vezes feitos em campanhas muitas vezes de iniciativa privada. Olha, vai ter uma ação de saúde em tal lugar. E aí você oferece alguns serviços ali. Eu quero levar, junto com a vacinação, algumas ações de prevenção que a gente possa identificar, por exemplo, uma pessoa assintomática com hipertensão arterial e a gente vai aferir a pressão daquela pessoa e vai identificar, vai diagnosticar e vai encaminhar. Para quê? Para que a gente consiga tratar rapidamente, melhorar a eficácia do gasto do recurso público e principalmente fazer com que as pessoas vivam melhor, que é esse o nosso objetivo. E aí seria fantástico, você está de parabéns, porque se você fizer isso, é algo que no Brasil quase não se faz, né? A não ser, no caso, os próprios agentes comunitários que vão na casa das pessoas, mas institucionalmente é fantástico. E aí, assim, também tendo uma concepção ampliada de saúde integral, né, Fábio? Sem dúvida nenhuma. E por isso eu defendo a estratégia de saúde da família. A gente precisa olhar o todo da pessoa, a gente precisa olhar o todo da família para que a gente possa efetivamente ter um cuidado com as pessoas. Não adianta hoje você ter uma família e aí o pai cuida da sua saúde, vai à consulta, a mãe não vai. Então, ou seja, a gente precisa cuidar e entender esse todo. E aí você tocou num elemento fundamental, que é o agente comunitário de saúde. A gente precisa, de alguma forma, reforçar o nosso time. Eu tenho buscado muito com a Secretaria de Finanças e o secretário Adriano Leocádio é um cara assim, fantástico, tem sido um grande responsável por uma gestão eficaz do ponto de vista financeiro da Prefeitura de Santos.
Mas, com certeza. Da mesma forma que ele é rigoroso em relação a isso, ele também é bastante sensível em relação aos pleitos da saúde. E os números vão dizer isso, a execução, nosso orçamento e a execução orçamentária da saúde, que passa ali pelo crivo dele, demonstra isso. Então, o que eu estou falando aqui, os números trazem. Então, a gente vai levar a ele essas ações, dentre elas a contratação de mais ACS, para que a gente possa reforçar e avançar com a consolidação da estratégia de saúde da família na cidade. A gente tem hoje pouco menos de 1/3 das nossas unidades que não são mais ESF. na zona leste dos morros, né? Exatamente, mas a gente precisa trazer aqui para a Orla da praia, precisa trazer também para as unidades da Orla. E aí é claro que uma dificuldade ainda maior, um desafio ainda maior, porque não basta você ofertar a estratégia de saúde da família na policlínica, você transformar essa policlínica. A gente precisa dialogar com as pessoas para fazer as pessoas terem um entendimento de que é uma forma melhor de cuidar. É um outro tipo de cuidado. Quando a gente fala da Orla, a gente tem um número de SUS dependentes menor e com isso um número de pessoas e muitos formadores de opinião que estão acostumados a fazer uso da saúde suplementar. E na saúde suplementar você está acostumado, você vai marcar o seu ginecologista, você vai marcar o seu urologista, você vai marcar o seu cardiologista, e o que a gente precisa ter é esse cuidado integral. E vai esperar para marcar e vai esperar para ser atendido. Na maioria das vezes o SUS, o nosso sistema de saúde aqui, atende muito melhor do que a maioria dos planos de saúde. A gente... Isso precisa ficar claro. Nos primeiros dias do ano, com a história do norovírus, pelo menos nos 4 primeiros dias úteis do ano, eu constantemente percorria as UPAs. E eu monitorava um pronto atendimento particular da cidade, o tempo de espera lá e o tempo de espera na UPA. E nós, durante boa parte desses dias, nós tivemos um tempo muito maior no pronto atendimento particular. E o que eu estou falando, qualquer um pode atestar. Se você precisar procurar hoje um pronto atendimento particular, você vai ver que você não vai ser atendido imediatamente. Você vai ser classificado, vai passar pela triagem, e você, dependendo do caso, você vai ter que esperar. Então, ou seja, claro que a gente não quer que ninguém espere, a gente vai lutar para conseguir ampliar custeio, ampliar contratos, mas a gente tem que ponderar os desafios que nós temos por se tratar de um sistema universal de saúde. E gratuito. 100%. E um direito, que isso que é bacana. Direito constitucional. E assim, essa questão dos exames que a gente observa muito, né, das pessoas precisando fazer exames de média complexidade, do ambulatório de especialidades, eu observei que o ambulatório da Manuel Torinho tem funcionado muito bem, às vezes até 10, 11 horas da noite, sábado e domingo. Tem dado conta desta demanda, a gente tem uma fila de espera, porque às vezes a gente observa isso, mas eu vejo que as pessoas estão sendo atendidas mesmo, né? De maneira geral, sim. Temos um 0800 também, né? Em relação à fila, a gente tem números que me incomodam de sobremaneira, seja através de alguns exames, muitas vezes por um procedimento burocrático. A gente solta uma licitação e aí não tem nenhuma empresa interessada em prestar o serviço naquele preço que a gente está colocando ali. Então a gente tem alguns desafios que muitas vezes trazem uma fila específica, mas tem números que me incomodam. Então um deles que eu estava reunido com a equipe nessa semana é a respeito da fila de cirurgia de catarata em ambiente hospitalar. E eu quero entender os porquês desse... Por que essa fila não anda? Não anda porque a gente tem uma demanda alta, nós temos 26% da população de Santos com mais de 60 anos, e nós temos uma demanda alta no entendimento médico, e eu sempre vou respeitar o entendimento médico, o ato médico, sempre vou defender aquilo que o médico decide na ponta, assim como os demais profissionais de saúde nas suas respectivas áreas. Então, ou seja, se o médico entendeu que aquele paciente deve fazer a cirurgia de catarata em ambiente hospitalar, é isso que nós temos que dar, é essa solução que nós temos que buscar e é isso que nós temos que ofertar para as pessoas. Hoje existe uma diferença muito grande daquilo que os hospitais entendem que é o custo mínimo para realizar essa cirurgia e aquilo que a tabela SUS pactua. Então a gente precisa de alguma forma estabelecer uma ação para avançar com essa fila. Eu tenho proposto o seguinte, a gente fazer um levantamento. Eu tenho o número de pessoas que estão aguardando a cirurgia. Quanto que a gente vai conseguir faturar isso pela tabela SUS? X. Quanto que o hospital entende que é o mínimo do custo que ele pode fazer para fazer esse grande mutirão e a gente conseguir zerar isso aí? Y. Vamos buscar uma equação aqui e buscar soluções. É o que eu te falei, os recursos são finitos. Sim. Não há, mas a Secretaria de Saúde já paga. Não, os recursos são finitos, a gente tem que ter muita responsabilidade. Mas buscar no governo federal, buscar nas emendas parlamentares o custeio disso, dessa diferença, para que a gente consiga diminuir a fila. Então, de maneira geral, a gente tem observado, eu recebi
no começo da semana, e em reuniões semanais a gente trata sobre isso. Eu estou acompanhando atentamente quando acontece algum desajuste em relação à fila. Sobre o agendamento, e é uma ação importante, a gente precisa avançar. Não, aí é uma ordem do prefeito Rogério Santos. Não dá para a gente ter um mecanismo de agendamento baseado apenas no 0800. Seja porque esse 0800 acaba não conseguindo dar o atendimento que a sociedade merece e exige, seja porque é uma ferramenta já obsoleta. Acho que o 0800 foi algo que veio para a nossa vida cotidiana há 20 anos atrás. Sem dúvida. Então, assim, em especial quando você começou com as concessões... O WhatsApp também não tem agora? Então, o que a gente está fazendo? O ambulatório Nelson Teixeira, ele está fazendo ele fez um sistema de agendamento próprio ali, piloto, para a gente conseguir melhorar. Já teve uma melhora. O que eu defendo é que a gente tenha um mecanismo digital para conseguir fazer esse agendamento. Respeitando, então. O aplicativo é uma possibilidade, mas a gente precisa respeitar alguns indicadores. Eu falei aqui de 26% da população com mais de 60. Eu não estou dizendo que quem tem mais de 60 não tem acesso à internet. Sem dúvida. Meus pais estão lá no grupo da família e o tempo todo demandando, o tempo todo comentando, compartilhando as coisas. Mas, ou seja, nós temos muitas pessoas que não têm acesso à internet. Nós temos pessoas que só têm acesso ao WhatsApp. Sim. E que só conseguem mexer no WhatsApp se tiver um humano do lado de lá. Se tiver um robô, como os bancos fazem, ele não vai conseguir. A hora que o robô colocar 3 opções e ele entender que não cabe nenhuma das 3, travou e o atendimento para. Para com a gente. Por que não vai parar com quem não está habituado a mexer? Então, o que eu tenho defendido é que a gente tenha sensibilidade na hora de trazer essa ferramenta tecnológica. Nós precisamos avançar. Não dá para ficar no 0800 porque ele é injusto, ele acaba sendo obsoleto e a gente precisa, de alguma forma, ressignificar isso. Mas também não basta criar um aplicativo, como acontece com o hospital particular, e você jogar todo mundo para esse aplicativo, que as pessoas não vão conseguir acessar. Talvez seja interessante algumas ferramentas que se complementam, né? Um aplicativo, um WhatsApp. Eu tenho tido resultados presencialmente, de repente. Eu tenho tido notícias muito positivas do que tem acontecido com o Recife. E a gente falou do agendamento porque o agendamento tem uma relação direta com a fila. Agendamento, fila, absenteísmo são ações que estão ali, todas elas gerando esse atendimento que não está acontecendo no prazo que a gente quer. São componentes que acabam atrasando o tratamento, atrasando consulta. Sim. E trazem maior custeio. Porque se a pessoa não vai à consulta, o profissional está lá, está sendo pago. A fila não anda porque ele não foi. Então, essa ferramenta tecnológica vai ajudar também com confirmações, com possibilidade de a pessoa avisar de uma forma muito mais simples, que não vai poder comparecer, a gente conseguir aproveitar esse horário. Eu tenho tido boas notícias da cidade de Recife. Do João então, Campos, né? é um modelo que eu quero ter mais relação, eu quero conhecer melhor, para poder trazer para Santos um mecanismo bastante similar ao que tem acontecido no Recife. Isso é público, isso aí, o que eu estou colocando aqui é uma questão notória, não só por acompanhar o trabalho do prefeito lá do Recife, mas também por ter as notícias que circulam na imprensa de uma maneira geral, nas redes, sobre o cuidado em relação aos agendamentos na cidade. E os indicadores que ele traz também, em especial de redução de filas. Então, a gente vai estar mais próximo e é uma ação que a gente busca implementar também no segundo semestre agora. E a questão dos hospitais de internação, meu amigo, como é que está isso aí? Eu acho que em Santos, nós temos uma boa rede, não temos? Nós temos os nossos hospitais próprios. Eu acho que o problema é justamente aquilo que a gente conversou anteriormente, de outros municípios serem atendidos aqui também, né? O nosso gargalo, Rogério, é nas unidades de pronto atendimento, porque são unidades custeadas pela prefeitura com repasse bem menor do que a prefeitura coloca do governo federal. Então, esse repasse que o governo federal faz, o governo do estado não repassa nada para o custeio das UPAs. E o governo federal repassa um valor que é bem menor do que a prefeitura investe. Ele não fecha a conta. Então, o nosso gargalo, do ponto de vista de custeio regional, está nas unidades de pronto atendimento. Em relação aos leitos, nós temos os hospitais municipais. Então, a cidade de Santos tem o Complexo Hospitalar da Zona Noroeste, o Hospital Arthur Domingues Pinto e a Maternidade Silvério Fontes. E nós temos o Complexo Hospitalar dos Estivadores, também hospital maternidade, um hospital municipal. Nós temos os hospitais referenciados para atendimento regional, que é
e alguns deles localizados na cidade de Santos, que é o caso da Santa Casa, é o caso da Benê, é o caso de parte do Estivadores. Nós temos um convênio importante com o governo do estado para também colaborar com esse custeio do hospital. Então nós temos os hospitais estão localizados em Santos, mas eles têm uma responsabilidade, uma pactuação regional. Tem o Guilherme Álvaro também, que é 100% do estado, mas esses que eu citei são contratos que estão sobre a responsabilidade nossa, da Secretaria de Saúde de Santos, a gestão, e os hospitais diretos, que também são geridos por nós. Mas nós recebemos, e os leitos são regionais, então esses leitos são regulados e são leitos para atender a região. Então, eu defendo que a gente tem uma ampliação desse número de leitos para atender a região. Santos vai investir, vai continuar investindo na ampliação de leitos com o seu próprio recurso. O prefeito faz parte do plano de governo do prefeito Rogério Santos a construção e entrega de um hospital pediátrico na Zona Noroeste com 30 leitos de capacidade para a gente conseguir... tem esse compromisso muito forte com a saúde. Exatamente. Né? Então a gente vai fazer essa entrega. Sensível. Vai fazer a entrega e é um reflexo de um investimento direto do município. O que a gente precisa é ter ampliação disso também de forma regional. Mas eu faço questão aqui de ressaltar que a nossa visão ela é regional. Eu tenho defendido a efetiva integração entre os sistemas de regulação de vagas de Santos, do Estado, CROSS, para que a gente consiga ter uma entrega melhor. E eu defendo bastante a nossa regulação, porque na maioria das vezes a nossa regulação se mostra muito mais eficaz. Então, ou seja, a gente precisa integrar. Quando eu falo de integrar, não estou falando de substituir um pelo outro. Eu estou falando de integrar. Que haja diálogo. Que haja diálogo, que os sistemas se conversem, que a gente busque o melhor entendimento entre eles para conseguir fazer a melhor regulação. Porque a gente fala de uma forma muito vulgar e equivocada sobre fila. Não tem fila, tem regulação. Porque você pode estar guardando uma vaga há 5 dias... E se chegar uma outra pessoa que esteja num quadro de mais urgência, ela vai passar. Então, ou seja, não há uma fila. Existe uma regulação de vagas. E é isso que a gente precisa cada vez mais integrar e atuar de uma forma regional. Fábio, diz uma coisa para nós aí. 5 meses de secretário de saúde, você já está dando essa aula. A aula é bondade sabendo sua, de tudo. É isso? A aula é bondade sua. Não, vou falar a verdade. Pô, você está mandando super bem, sabe de tudo, fala com desenvoltura de todos os temas, parece que você lida com a saúde há 30 anos. Se apaixonou pela saúde? Sim, eu tive uma relação já com a saúde, ao contrário do que... eu entendo. É um amor que vai para a vida toda. Eu entendo. E quando a gente se apaixona pela saúde, não sai mais. Eu entendo que muitas vezes a gente tem dúvidas e sempre que você anuncia um secretário de uma determinada área, muitas vezes você tem ali dúvidas e acho que as dúvidas são naturais. Mas, ao contrário do que muito se especulou, eu tenho uma relação já pretérita com a saúde. Eu fui diretor regional do IANSP, aqui na Baixada Santista. A gente teve a oportunidade, há 10, 11 anos atrás, de fazer algumas ações importantes, encaminhar um novo ambulatório para atendimento dos usuários do IANSP, conseguir referenciar algumas clínicas, hospitais, para que os usuários tivessem a oportunidade, por exemplo, de fazer um exame, um hemograma, que não tinha essa oportunidade aqui. Hoje, o fluxo do IANSP era pronto atendimento, PS Central, na época, o PS do Macuco, e dali uma transferência para o Hospital do Servidor Público. A gente conseguiu avançar, que culminou com o credenciamento da Benê para que pudesse atender os usuários do IANSP. Então, ou seja, eu tenho uma relação com a saúde, acompanhei por onde passei as ações da Secretaria de Saúde, eu fui secretário de governo, então tive a oportunidade e qualquer governo sempre vai priorizar a saúde, tive uma proximidade com a saúde, e agora, é claro, eu tenho me dedicado de sobremaneira, não só pela área, pela importância, mas por poder servir a minha cidade, a cidade que eu amo. Então, ou seja, tem sido assim, bastante desafiador, mas eu tenho me dedicado de forma intensa e integral. Acordando cedo, como eu te falei, tendo a oportunidade de estabelecer um tempo para poder estudar, seja a parte teórica, acadêmica, que eu sempre gosto de estar presente, seja em relação às ações práticas, visitando e conhecendo as unidades. Então, assim, é uma rotina intensa, é uma rotina de 12, 13, 14 horas de trabalho, mas é uma rotina que eu gosto, é uma rotina que faz com que a gente possa, de alguma forma, contribuir e servir a cidade que me deu tudo, cidade que eu pude desenvolver minha carreira profissional, cidade onde eu constituí minha família, onde eu nasci, onde meus filhos nasceram. Então, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por tanto que Santos me deu. Você é uma grata surpresa. O Fábio, viu, Max? O Fábio é uma grata surpresa porque, assim,
é um cara que claramente tem é vocacionado para cuidar da população. E está no papel certo. Acho que você se apaixonou, sim, pela saúde. Sim, a Secretaria de Saúde de Santos, ela intensificou isso, eu tenho que ser justo. Não, se apaixonou. Além de todo o conhecimento, a entrega, né, a sensibilidade, isso faz uma diferença, porque a gente que trabalha na saúde, muitas vezes a pessoa, como você bem mencionou, ela não é um número, ela tem um nome e ela está em sofrimento. E ela quer ser acolhida pelo Estado. Então, eu só tenho a dizer que você está de parabéns. Em 5 meses, eu que sou professor, recebi uma aula aqui tranquilamente, porque ele foi discorrendo de tudo e falando com uma propriedade e com umas ideias. Essa ideia de levar o cuidado em saúde e da atenção básica, né, das policlínicas para as pessoas, de uma maneira móvel, de repente fazer a questão da pressão alta, da diabetes e assim por diante, que são problemas de saúde muito corriqueiros da população e que geram problemas mais graves com o tempo e mais ainda um custo maior, né, que tensionam lá na frente. Isso, se você conseguir fazer, vai ser algo que eu não conheço nenhuma prefeitura no país que faça isso. Vamos fazer, compromisso. Parabéns. Segundo semestre teremos novidades sobre a atenção primária. Eu me sinto mais tranquilo em saber que você está à frente da Secretaria de Saúde, não só como servidor, mas como munícipe, porque realmente você está mandando super bem. Esse homem não para, gente. Ele não para. Vamos seguir a agenda. Tem agenda. Vamos Fábio, seguir. Gratidão. Passou rápido, né? É rápido. Passou rápido, mas assim, o Fábio tem milhões de coisas para fazer ainda hoje, que o dia dele não terminou. Acho que só vai terminar lá para meia-noite, por aí, né? Por aí. E tenho que te agradecer, você está mandando super bem. É uma grata surpresa, você realmente tem uma dedicação, um carinho, um amor, uma entrega, um compromisso, uma vocação com a saúde. E é uma área tão grave, tão complexa. Não é fácil ser secretário de saúde em Santos, não. Porque o santista é bem crítico, né? Te agradeço imensamente. E eu queria te dar um presentinho do nosso programa aqui. O nome do nosso programa é Papo Cabeça, aqui sou eu, né? A cabeça maior. E tem o seu aí, da sua foto. Pô, aqui você foi bondoso. Tem cabelo aqui, aqui tem cabelo, não, você foi tem bondoso. Pouquinho, pô. Uma entradinha só. É isso aí, E a gente dá com todo carinho, o cabeçudinho. Legal, muito que você bom. merece. Vou guardar com muito carinho mesmo. E o nosso secretário de Saúde, Fábio Lopes, gratidão. Eu te agradeço, agradeço a oportunidade, sempre importante falar de saúde. Acho que aqui a gente faz uma troca, né? Um podcast é uma troca, eu também aprendi com você a sensibilidade que você traz, os temas, as preocupações, os indicadores que você coloca. Então, ou seja, eu fico muito feliz de poder fazer essa troca. Isso aqui foi uma troca para mim. Estou muito feliz, quero reiterar que eu estou à disposição sempre para poder dialogar, a tua audiência e também, independente do programa, poder ouvir os apontamentos e os conselhos que você, seja como professor, como servidor, como usuário do SUS, tem para nos dar e reforçar aí com todos esse compromisso, não do Fábio, não é um compromisso do Fábio, é um compromisso de mais de 5.000 pessoas juntas dedicarem o melhor pela saúde de todos os santistas. Gratidão, meu irmão. Que Deus te abençoe. Amém. Você vai longe. Amém. Pessoal, queria agradecer a todos. Foi um bate-papo muito gostoso, muito importante sobre saúde pública em Santos, com o nosso querido secretário de Saúde, Fábio Lopes, super secretário de Saúde, que se apaixonou pela saúde. Em breve estaremos estreando e nos vemos no próximo programa. Um beijão, pessoal. Tchau, tchau.